Saludos! Alô, alô! Vamos lá, pessoal. Como vamos, gente? Vambora? Peraí. Daniel Souza, deixa eu entrar. Érico Carmo, cara, não vou te deixar entrar, não. Sinto muito. Então, tudo E aí, bom? doutor? Beleza? Como é que tá? Estamos aí. Tudo bem, tudo tranquilo aí, prontos para mais uma noite de live do Petit Jornal. Coisa boa, coisa boa. Daniel, vejo que mais uma vez você seguiu meu Ah, conselho. qual? Tá com o laque da Globo no cabelo ainda. Pô, tô mesmo, cara. Eu vou tomar banho só depois da live. Certíssimo. Aliás, amanhã o senhor estará no estúdio aí? Graças a Deus não, porque você estará e eu fiz uma Estarei. exigência de que eu não quero estar, Eu entendeu? coloquei isso, eu pedi para fazer um contrato para que você, eu só aceite se o Daniel não estiver. Coisa Aí eu boa. perguntei assim, que dia que o Daniel não vai estar? Aí fala assim, a gente não sabe, mas a gente sabe que amanhã não vai estar. Falei, então tá bom, então amanhã eu vou. Entendi. Coisa boa. É bom porque assim os interesses foram facilmente alinhados. Alinhados, É exatamente. isso. Não, o Daniel, o mais importante é o alinhamento de expectativas. É isso. Entendeu? Aí não tem problema, não tem conflito. Entendeu? Não dá atrito, não dá Ah, e caô. Viviane comprou o primeiro selo, tá aqui. E você ainda não colocou a mensagem de que Ai, meu temos Deus do selos a céu. selos. É importante, cara. Bate. Papex 316. de 316. 316 selos, selos, peraí. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Pessoal chegando aí. Vamos lá, vamos para a nossa live de hoje. Olha aí, coisa boa. Coisa boa, Tanguê. Apoio o Petinho. Apoie o Petit, isso é importante. Apoie o Petit Jornal nessa live de segunda-feira à noite. Júnior Messice já comprou aí 3 selos. Messi, Daniel. Tem acento. Messi, Messi. Messi. Mas Messi é mais charmoso, eu achei. E Mas tá sem garantiu a acento aqui, crase. rapaz. Mas tá sem Não, acento, eu ia Messi. colocar, ô, Daniel, mas é que não aparece o acento. Eu cheguei a pensar se eu ia colocar crase ou não, mas eu vi que ele acessou a live. Eu falei, a crase está garantida hoje. Olha Eu aí. botei a crase. Muito obrigado, muito obrigado. Olha aí. Mais um dia É isso. de crase. É isso mesmo. O Júnior garantiu mais um dia de crase. Boa noite, bem-vindos, É isso. bem-vindas. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Bia. Boa noite, Sir Macron. Macron andou te ligando aí, Daniel. Aparentemente você Andor. não atende Não telefone. atendo mesmo. Porque eu acho que é marketing, telemarketing, sabe? Porque telemarketing é complicado, rapaz. O É pessoal liga muito. telemarketinga. Telemarketinga. Telemarketing, o pessoal fica ligando atrás de mim, querendo que eu compre. Veja você, Tanguy, que eu compre coisas. Ah, mas aí é uma ingenuidade, né? De quem liga pro Daniel Demais. querendo que compre alguma coisa. Canadá agora. Olha Pô, o aí. pessoal do Canadá agora é fera, cara. Obrigado, comprou o selo aí Obrigado, também. obrigado. Valeu. Aliás, o pessoal do YouTube, se você estiver assistindo a gente aí nessa live aqui lá no YouTube, ou aqui no YouTube, né? Não sei onde é que você está. Seja bem-vindo, obrigado pela audiência e apoie o Petit Jornal. Ali embaixo, né, tem o coraçãozinho do Valeu. Você deixa lá o seu Valeu e você contribui com o Petit Jornal também. Coisa boa, É, coisa boa. é isso. Ó, o Sir Macron está querendo mandar um Uber Black para você, Daniel. Uber Vê se Black pra você. mim? É. Você sabe que o Macron tá metido com Uber, né? Ah, tô Lobby de sabendo, tô Uber. Então. sabendo. Aí tu É, mas ele dobrou a aposta. Ele disse que ele gerou empregos gerou para emprego. vulneráveis. E que não tem problema nenhum, né, Daniel? Qual o Ah, problema de você, como ministro da Economia, né, você ter uma relaçãozinha espúria ali com uma empresa? Que ministro da Economia nunca fez uma coisa dessa? isso aí, Ah, porra. rapaz. Esse pessoal é muito, muito chato, né, Tanguy? Esse pessoal aí. É. Ah, tá, não pode. Ah, por que que não pode? Ah, porque não pode. Ah, tá escrito E aonde que não pode? é Na isso. Olha aí. Constituição. Mas quem que escreveu a Constituição também? Olha Constituição de aí. 1958. Você tá doido? Muito velha, cara. Não dá, não. Cris comprou 2 selos, obrigado, Cris. Não, e o que eu acho mais maravilhoso é que ele era ministro do governo Hollande. Quer dizer, o negócio aí. Cara, mas que zona isso, cara. Que zona, rapaz. Ai, meu Deus do céu, é isso. Aí a pessoa fala assim: ah, o Brasil é zoneado. Aí você vê que, dependendo do referencial aí, Daniel. Tudo é uma questão de referencial. Aí, É, Medina.
Medina comprou um selo. Medina Onisto. Medina Onisto comprou um selo. Muito obrigado. É isso aí, Tanguy. O pessoal apoiando o Petit nessa live. O pessoal aí do YouTube também pode ali clicar no botão do valeu que tem um coraçãozinho, deixar a sua contribuição monetária para o Petit Jornal. Fica aí o nosso agradecimento a todo mundo que contribui através do YouTube também, nos assiste através do YouTube. Essa live ela sempre vai para o canal do Petit Jornal no YouTube, depois aqui de ir ao vivo no Instagram. Lembrando que amanhã tem aula gratuita no YouTube. A gente vai falar sobre isso. Tem que Aula gratuita. Importante lembrar isso. A aula já está praticamente pronta. Uma aula boa, uma aula com muita desgraça, Não muita. recebi ainda, diga-se de Não, passagem, mas que tá agora quase pronto. Tá quase não pronto. recebi. Tá quase pronto. Aí Giovanni deixou o seu selo, comprou um selo também. Muito obrigado, Giovanni. Um abraço, um agradecimento aí pro pessoal que está apoiando o Petit Jornal nessa live. É isso. Daniel, vamos começar? 166 pessoas. Quer esperar Então mais um vamos pouquinho, nessa. cara? Bater um papo mais Eu acho que ainda? sim, cara. Acho que a gente podia É. ficar aqui só Fica batendo papo conversando. também, é. Ó, a Aí, Mariana Mariana. Schettini. Rapaz, a Mariana Schettini, não tem uma live aqui que ela não compre selo. Fica aqui todo o nosso agradecimento. Muito obrigado. Mário Albuquerque Mário também. Albuquerque, Muito obrigado também. obrigado. Olha Ó, aí. Lazare Souza tá aí já. Grande administrador do Petit Fundão. Petit Fundão tá na palma da mão dele, Daniel. Parece Papai Joel cuidando do time dele no Campeonato Brasileiro da década de 90. Com a prancheta dele ali, ó, comanda tudo. Que mais? Mariana Pessoal Schettini tá aí, eu adoro chegando vocês. aí. Muito Obrigado, obrigado. obrigado. Obrigado pelo carinho. É isso. Beleza, vamos lá, Daniel, começar, cara. Parar de Vamos lá. enrolação, tem que trabalhar. Bate-papo 316. Olha, Tagui, a Pri Link comprou também um selo. Muito obrigado, Pri. Vamos nessa, Tagui. Vamos embora. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 316. São exatamente 22 horas e 8 minutos da segunda-feira, 18 de julho de 2022. Uma vez mais, está aqui, está cá, a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional ao longo das últimas horas. E aí, Tanguy, tudo bem? Tudo tranquilo nessa segunda-feira à noite, esse primeiro dia útil da semana, uma semana calma, um mundo calmo, tudo na mais perfeita ordem. É isso, Tanguy? Boa noite. É isso, Daniel. O mundo vem mantendo a sua. A gente pode falar de regularidade, né, Daniel? O mundo anda bastante regular, né? Porque não tem oscilação. Dá merda todos os dias, o tempo todo, 100% do tempo. Não tem uma pauta aqui que a gente faça sem falar assim. Ah, Daniel, tô meio sem pauta, cara. Eu acho que não tem muita coisa para falar, não. Isso tem meses que não acontece. Então a gente vai aqui para mais um bate-papo, de bate-papo 316, para repercutir as desgraças das últimas 24 horas na política internacional e na economia. E aí, Daniel, como primeira pauta aqui, eu queria dar uma rodada em alguns temas que dá para falar rapidinho aqui, que aconteceram ao longo das últimas 24 horas. E a primeira delas é que os ministros das Relações Exteriores da União Europeia aprovaram mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia. Dessa vez, 507 milhões de euros, né, para financiar as armas para a Ucrânia. Aliás, eu acho que esse dado aqui está em... mais armas para a Ucrânia. Armas, é. Aliás, nesse caso aqui, Daniel, eu falei euros, mas é dólares, o que dá no mesmo, né? Porque está basicamente sim. A mesma coisa. Nesse momento agora não faz muita diferença, o que significa que o bloco, desde o início da guerra, vai completar agora 2 bilhões e meio de dólares em apoio militar, né? Mais uma vez, para a compra de armas para a Ucrânia. Além disso, Daniel, também notícia da União Europeia, a Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco, assinou um acordo com o Azerbaijão para aumentar a compra de gás natural desse país. Óbvio, né, Daniel? Esse é um movimento que é mais do que esperado, mais do que natural também, uma vez que a União Europeia sente que tem dificuldade já e pode vir a ter mais dificuldade para comprar gás natural da Rússia. A União Europeia, até por uma questão de segurança, né, enfim, garantir uma certa estabilidade no fornecimento, vai diversificar os seus fornecedores. O Azerbaijão, portanto, é um país que vai conseguir vender mais gás natural para a União Europeia. Só para a gente ter uma noção da escala, a gente está falando sobre um país que vende hoje
cerca de 8 bilhões de metros cúbicos por ano. A ideia é que já no ano que vem, já em 2023, aumente para 12 bilhões, ou seja, um aumento de 50%. E a ideia é que, muito em breve, esse abastecimento ele chegue a 20 bilhões. Ou seja, a ideia é sair de 8 bilhões agora para, até 2027, 20 bilhões de metros cúbicos de gás, utilizando o gasoduto transadriático, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que Ursula von der Leyen esteve lá no Azerbaijão justamente para fechar esse acordo, uma ampliação muito significativa do fornecimento de gás do Azerbaijão em direção à União Europeia. Como você muito bem colocou, mais do que dobra essa expectativa num prazo não tão longo assim. Mas não foi só isso. No dia de hoje, o presidente da Itália, o presidente não, o primeiro-ministro da Itália, o Mário Draghi, que está aí demissionário, pelo menos por enquanto, vai saber, a Itália tem uma vida política, no mínimo, oscilante, digamos assim, ele esteve na Argélia para fechar mais um acordo de ampliação das exportações de gás natural da Argélia para a Itália. E também não foi só isso. No dia de hoje, Emmanuel Macron e o Sheikh Mohammed bin Zayed assinaram um acordo em Paris para ampliar as exportações de petróleo e gás natural dos Emirados Árabes Unidos para a França. Portanto, 3 movimentos bastante robustos num único dia, mostrando que o fornecimento energético, particularmente o fornecimento de gás, se tornou a prioridade número 1 da política europeia. Aliás, não tem como ser diferente. A gente está falando de um contexto onde a Europa está bastante preocupada. Aliás, Tanguy, deixa eu já mandar o troféu Sejura de hoje. Manda, você sabe que existe uma consultoria chamada Oxford Economics. E a Oxford, Daniel, tem cara de ser cara. Não, pelo nome aqui já me soou caro. Vai. Rapaz, é cara. A Oxford Economics soltou um relatório dizendo o seguinte: olha, os riscos de recessão na zona do euro aumentaram substancialmente com a perspectiva de racionamento de gás natural durante o inverno e está se tornando cada vez mais o cenário mais provável. Olha que coisa boa. Coisa boa. Daniel, acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje, né? Porque já foi uma carga de informação que pega todos nós de absolutamente de surpresa. Está aumentando a chance de recessão por causa do racionamento de gás natural, que está se tornando um cenário cada vez mais provável. Eu não vi de onde veio essa informação, de onde veio essa perspectiva, de onde o pessoal aí da consultoria acabou chegando a essa conclusão. Então, claro, para tentar evitar essa recessão, que se torna um cenário cada vez mais provável, temos os líderes europeus, de qualquer maneira, de todos os lados, tentando aumentar a exportação de gás para o continente, diversificando, diminuindo a sua dependência em relação à Rússia, Tanguy. E acho que a gente tem que abandonar esse negócio de podcast, Daniel, e fazer o Petit Consultant e cobrar os olhos da cara para fazer. Cara, que eu acho que vai facilitar muito a nossa vida, sabia? Produz uns relatórios aí dizendo platitudes, né, cara? Isso. Coisas assim, e o pessoal vai ficar, uau! Parece que se emitir moeda, Daniel, a moeda gera inflação. Desvaloriza. E desvalorização significa inflação. Cara, a galera paga uma fortuna por uma informação dessa. E você sabe que a gente poderia gerar relatórios assim, olha, parece que o juro nos Estados Unidos vai subir. E subindo o juros nos Estados Unidos, vai travar o crescimento americano, que vai trazer desdobramentos para o crescimento mundial. Que análise sofisticada, rapaz. Outra. Inverno costuma aumentar o consumo de energia, mas verão muito rigoroso também. Olha aí. Então, ondas de calor, como estão acontecendo agora na Europa, Tanguy, parece que aumentam a vulnerabilidade energética. Sugiro aos governos que tomem medidas para desincentivar o consumo de energia. Olha que coisa boa. Gênio, né? Gênio. Rapaz, a gente é muito bom, hein? Muito bom, cara. Muito bom. Acho que a gente tinha que tentar isso. E aí, Daniel, o senhor Erdogan, presidente da Turquia, falou assim: quem foi que disse que Suécia e Finlândia vão entrar na OTAN? Não é possível. Ele disse isso, Tanguy. Ele falou que podia. Não, aí falou assim, quem foi que disse? Ele falou assim, porra, ô Eduardo, tá maluco? Foi você que falou. Exatamente. Aí falou assim, eu falei, mas desde que apliquem tudo que combinaram comigo. Se não aplicarem também, eu voto não nessa bagaça. Não vou votar não. Então ele falou assim, só para vocês ficarem ligados aí, que eu também não sei. Eu vou pensar aí
vou ver se vocês vão fazer tudo aquilo que a gente combinou. Então, voltou a colocar em dúvida. Por quê, Daniel? Quando você tem uma carta muito boa na manga, você segura essa carta, segura essa carta, segura essa carta. Aí alguém vai lá e faz alguma coisa que você pediu, você solta a carta, você não tem mais a carta. E aí, babou, né? Então ele meio que puxou a carta de novo, falou assim, ó, qualquer coisa também, eu voto contra a entrada de Suécia e Finlândia, voltou a colocar isso na mesa. Tanguy, E a outra notícia, Daniel? tá parecendo vilão de novela. Vilão de novela tem sempre. aquela, pois é, tem aquela carta, faz aquela chantagem tal com o mocinho, com a mocinha da novela. E aí quando parece que ele vai abrir mão da carta, ele devolve. Não, mas eu queria negociar um pouco melhor. Eu queria ter termos aqui mais interessantes. Seu Erdogan tá parecendo vilão de novela, rapaz. Vilão de novela é que fica fazendo essa chantagem com o pessoal por aí. Pois é. E a outra notícia, Daniel, é que os Estados Unidos estão recebendo uma visita nesses dias agora, que é a senhora primeira-ministra da Ucrânia, Olena Zelenska. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque o sobrenome ele muda com o gênero, né? Então é Zelensky e a mulher dele é Olena Zelenska. E ela está em Washington, já se encontrou com o secretário de Estado, Antony Blinken, e deve se encontrar nos próximos dias com a primeira-dama dos Estados Unidos, a senhora Jill Biden. Inclusive, ela vai discursar, isso foi dito pelo gabinete da presidente da Câmara dos Deputados, né, enfim, House of Representatives dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi. O gabinete dela confirmou que, inclusive, ela vai falar pessoalmente no Congresso americano. Aí você pega lá, Washington, está tudo decorado com as cores da Ucrânia e tal. Então, uma diplomacia indireta que o Zelensky faz, né? Não é ele que está indo, porque aparentemente ele está um pouco ocupado lá na Ucrânia, mas a senhora Olena Zelenska, nesse momento, está fazendo uma visita oficial pela capital norte-americana, Daniel. Ô, Tanguy, chegou o momento de falar um pouco sobre a situação do mercado imobiliário na China. Vamos No lá. ano passado, nós chegamos a ter um episódio especial sobre esse tema, falamos da crise da Evergrande, e nesse ano de 2022, o cenário para o setor imobiliário chinês volta a ser bastante preocupante. Aqui vale a pena explicar um pouco o contexto. Os chineses têm o hábito de estocar uma parte da sua riqueza, uma parte considerável da sua riqueza, em imóveis. Aliás, é um hábito generalizado na sociedade chinesa. Você compra imóveis, eventualmente esses imóveis ficam até fechados, não tem problema, é uma maneira de você proteger o seu patrimônio, só que eventualmente isso pode criar aquele fenômeno que acho que todo mundo já viu, de cidades inteiras na China formadas por imóveis vazios. Claro, durante um contexto de crescimento econômico acelerado, como a China experimentou ao longo dos últimos anos, essa renda extra as pessoas vão colocando em imóveis. E quanto mais as pessoas compram imóveis, mais as construtoras e incorporadoras têm imóveis para vender. E você vai tendo ali um ambiente de prosperidade e de crescimento muito forte no setor imobiliário. O grande problema é quando vem uma pandemia, o grande problema é quando vem uma desaceleração do crescimento econômico chinês. Consequentemente, as pessoas já não têm mais aquele aumento de renda que se esperava. Aqueles imóveis que estão sendo construídos e ofertados já não têm mais a mesma facilidade para encontrar compradores que tinham no passado. E aí essas construtoras e incorporadoras começam a ter um problema, porque elas não têm receita, elas não têm fluxo de caixa para honrar os compromissos que assumiram, as dívidas que foram captadas para que esses empreendimentos fossem construídos e ofertados. E diante de um quadro como esse, a gente observa um atraso crescente nas entregas dos empreendimentos imobiliários na China, por conta dessa dificuldade das empresas em função do ambiente que eu acabei de descrever. E é interessante que nos últimos dias começou a crescer na internet, na China, um movimento de boicote às hipotecas, ou seja, compradores observando o atraso nas entregas, disseram, olha, não vou pagar, porque eu estou percebendo que a entrega não vai ser feita no prazo estipulado, vamos nos reunir aqui todos juntos, porque isso aumenta o nosso poder de pressão sobre as empresas chinesas e, eventualmente, a gente consegue acelerar a entrega desses imóveis a que a gente tem direito. Imediatamente o governo chinês entrou no circuito, censurando, entrou de qualquer maneira tentando atrapalhar
a coordenação desse movimento de consumidores, de compradores de imóveis na China. E nessa semana, o governo chinês já fala aí na possibilidade de uma moratória, ou seja, de você atrasar o pagamento de parcelas na aquisição de um determinado imóvel, o governo chinês eventualmente oferecendo ajuda ao setor, mais ajuda ao setor. O fato é que, sem dúvida alguma, a gente está falando de um cenário bastante preocupante, porque existe o risco de você ter um desmoronamento no mercado imobiliário chinês, de você ter um desmoronamento desse castelo de cartas. Imagina, você estocou a sua riqueza em imóveis e, eventualmente, esses imóveis não valem mais nada. Quer dizer, você trabalhou ali durante uma vida, etc. Isso pode ter um impacto em termos de expectativas, em termos de capacidade de consumo, em termos de patrimônio, em termos de dinâmica econômica de grandes proporções. Me parece que é um assunto que não está resolvido, não é a primeira vez que ele aparece aqui no Petit Jornal, agora ele aparece de novo e vale a pena a gente estar atento à evolução do setor imobiliário na China, ainda mais dentro de um contexto onde a China está tendo crescente dificuldade para atrair investimento estrangeiro. A gente já falou aqui sobre, inclusive, pesquisas que mostram que desabou o interesse de empresas americanas e europeias em investir na China, inclusive empresas que estão desmontando investimentos na China e levando para a Índia ou para outros lugares que considerem mais seguros ou menos potencialmente hostis aos ocidentais. Temos também o governo do Xi Jinping fazendo um enfrentamento aos bilionários chineses, o que sempre gera ali uma inquietação, uma insegurança. Enfim, Tanguy, é muita coisa acontecendo na China, muita coisa mudando, e o nível de incerteza em relação à economia chinesa nunca esteve tão grande. E a gente observa que isso já começa a ter efeitos concretos, a economia chinesa vai desacelerando, está crescendo menos e menos em relação ao que estava previsto, as metas de crescimento do governo chinês não são mais cumpridas. A ver, Tanguy, a gente está falando de uma importantíssima economia mundial, a gente está falando do maior parceiro comercial do Brasil, o maior parceiro comercial de muitos países do mundo, um país que financiou muita gente ao longo dos últimos anos. Eu estava vendo a quantidade de dinheiro que o governo do Sri Lanka, por exemplo, deve aos chineses. O governo do Sri Lanka que está em default. Quer dizer, existe aí também uma série de dificuldades, uma série de problemas que a China vai ter que administrar na área econômica nesse futuro próximo. A gente falou ao longo do ano passado, principalmente, né, sobre a Evergrande, se não me engano, que é a gigante imobiliária. Assim, a gente foi ver o tamanho do poder dessa empresa. É um negócio inacreditável, né? Assim, a quantidade de gente que jogou rios de dinheiro, né, na imobiliária, enfim, nas construções e tal, e o negócio começa a atrasar, dívidas enormes e tal. Então, de fato, é algo que muitas vezes é um pouco silencioso, né, à distância, mas que quando o negócio toma uma proporção grande mais, pode, de fato, desequilibrar o sistema internacional como um todo. É importante lembrar que a crise de 2008 foi iniciada exatamente numa bolha imobiliária nos Estados Unidos. Então, de fato, né, há algo a se prestar atenção. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a estabilidade do governo do Zelensky. A gente já falou aqui várias vezes sobre a quantidade de repercussões que se tem, sobre a possibilidade de o Putin, né, estar tendo problemas no seu entorno, né, mais imediato, se ele pode confiar em todo mundo e tal. Mas pouco se ouve falar sobre isso quando a gente fala sobre a Ucrânia, né? E, de fato, ao longo dos últimos dias, a gente teve a possibilidade de olhar um pouquinho mais para dentro do que está acontecendo dentro desse governo, sobretudo levando em consideração, Daniel, que entre a eleição do Zelensky e o início da guerra, ele trocou muito os seus ministros e, né, as pessoas mais próximas e tal. Então o pessoal chama o governo dele, até o início da guerra, de aquela porta giratória de banco, né? Entra um, sai outro, entra um, sai outro, mas não para de entrar e sair gente, né? O governo dele, portanto, foi um governo muito movimentado nesse sentido. Agora, a partir do momento que começou a guerra, pouquíssimas foram as pessoas que saíram. Ele elegeu ali um grupo de pessoas mais próximas e não mexeu mais nessa galera. Porém, de 2 dias para cá, ele afastou 2 pessoas chave em termos de confiança dentro do governo dele. Um senhor chamado Ivan Bakanov e uma senhora chamada Irina Venediktova. Irina Venediktova. Os 2 foram afastados numa onda de suspeitas de possível colaboração com os russos, Daniel. Ah, não é possível. Não é Pois possível, Tanque. Não é possível que existem pessoas dentro do governo ucraniano infiltradas.
Agora só falta você me dizer que existe risco de suborno, que existe acusação de suborno envolvida. Então, a possibilidade. Mas assim, só para a gente traçar aqui o perfil. O Ivan Bakanov, Daniel, ele é amigo de infância do Zelensky. Ele foi um dos caras, aliás, que pode ser considerado um dos responsáveis pelo Zelensky ter sido eleito, né? Então, de reconstruir a imagem do Zelensky de um ator de comédia, né? De uma série meio boba da televisão, apesar de ter feito muito sucesso, uma série bobinha, para alguém que pode ser colocado uma figura de presidente, né? Então, o Ivan Bakanov, mais uma vez, amigo de infância do Zelensky, era um desses caras e ele acabou sendo colocado pelo Zelensky na direção, né? À frente da empresa, né? Da agência de inteligência do país, que é a SBU. Então, ele se tornou o diretor da SBU, que, mais uma vez, é a agência de inteligência do país. O Zelensky, ao longo dos últimos dias, no entanto, Daniel, ele se mostrou muito insatisfeito com as brechas de segurança que não foram antecipadas. Enfim, perdeu confiança no cara e o afastou. Tem gente dizendo que, olha, acho que de repente pode ter sido descoberta alguma coisa aí de vazamento de informação e tal. Não está provado, mas de qualquer maneira, o senhor Ivan Bakanov foi afastado da sua posição. E não é somente que ele foi afastado temporariamente, o Zelensky já colocou um cara no lugar dele. E a outra foi exatamente a senhora Irina Venediktova, que é procuradora-geral do país. Uma pessoa próxima ao Zelensky, uma pessoa em quem o Zelensky sempre demonstrou ter muita confiança. Ficou conhecida mundialmente porque foi exatamente a pessoa que foi, por ordem do Zelensky, responsável por reunir provas de crimes de guerra da Rússia. Não sei se você lembra, Daniel, quando teve aquele evento em Bucha, né, que descobriram um monte de gente morta lá e tal. Ela foi exatamente, como procuradora-geral, a pessoa que ficou responsável por reunir essas evidências de crime de guerra para submeter a tribunais internacionais. No entanto, ela ficou marcada ao longo dos últimos dias exatamente por não ter avançado com reformas no seu gabinete e pior, né? Aí exatamente em linha com o que você falou agora há pouquinho, obstruiu investigações relacionadas a acusações de corrupção. Então Zelensky foi lá e afastou ela também. Então isso dá uma demonstração, Daniel, de que o Zelensky pode estar tendo problemas com pessoas mais próximas a ele. Isso num cenário de guerra é um negócio muito complicado, né? Foi lá e tirou, portanto, duas pessoas tradicionalmente muito próximas. Está longe de ser algo isolado. Fala-se, até esse momento, Daniel, em até 60 servidores suspensos por investigações de colaboração com a Rússia nos territórios ocupados e mais uma galera que não foi suspensa ainda, mas que estaria sob investigação. Então, tenta imaginar. Cenário muito difícil para o governo Zelensky quando a gente fala sobre um cenário como esse, porque basicamente pode dar a impressão de que a estrutura está corrompida, completamente corrompida. Eu sei que é algo inimaginável naquela região do mundo, né, Daniel? Mas aparentemente, né, a gente tem problemas sérios de corrupção ou de falta de confiança do Zelensky sobre os russos, só para deixar claro que é uma ironia, tá? Então, se a gente amanhã vai marcar no Twitter, tem que disse que não tem corrupção. Pelo contrário, tá? Na verdade, é algo mais esperado que você pode ver na Rússia, pessoas que acabam se bandeando para o lado na Ucrânia, né? Pessoas se bandeando para o lado da Rússia e vice-versa. Pois é, a gente está falando de uma região do planeta que é conhecida pelo seu histórico de corrupção, né? Basta a gente lembrar que o antecessor do Zelensky foi acusado de corrupção, o antecessor do Zelensky foi afastado dentro de um contexto onde ele era considerado um traidor, aliás, foi julgado por um tribunal ucraniano como sendo traidor por estar favorecendo a Rússia. Ele fugiu para a Rússia e está, inclusive, escondido na Rússia desde então. A gente está falando de algo relativamente comum naquela região. Também fica aqui o registro de uma nota que a Agência Internacional de Energia ela conclama os europeus a reduzirem o consumo. Veja só, Não, porque mentira, tem que reduzir o consumo de energia. Tem que reduzir o consumo de energia, porque em função da tensão em relação à Rússia e da possibilidade do gasoduto Nord Stream 2 não ser religado, pode ser que a Europa seja forçada a um racionamento. A Agência Internacional de Energia, a alta autoridade, né, chegou a essa conclusão. Acho importante mostrar no Petit Jornal que existe o risco de desabastecimento, registrar que, enfim, podemos ter problemas nessa área num futuro não muito distante, particularmente no inverno. Salário.
Cara, é alto, cara. A Alto. Agência Internacional de Energia deve ser coisa boa. Tudo que é internacional é bom, né, É cara? bom, Porque né, cara? significa que você está falando por um monte de país. Aí deve ter um monte de país contribuindo lá, pagando. Deve ter taxa de filiação para ser da É Agência mesmo. Internacional de Energia. Deve ter, né, cara? Deve ter ali um caburé ali que você tem que pagar. Deve ter um boleto que chega nos diferentes países para você ter que pagar. Deve ter país que não paga. Eu conheço um país aí do Cone Sul que volta e meia está Hum, pendurado com essas agências que não pagam os boletos, que atrasa tudo, diz que o próximo governo que vai pagar. Mas, no geral, acho que tem a galera que paga, né, Tanguy? entendi. Daniel, eu tenho uma notícia curiosa, né? Você sabe que está tendo uma onda de calor insuportável no mundo, né? Então a gente pega ali uma faixa de terra que pega ali China, Índia, Afeganistão, Irã, Península Arábica, Norte da África, Estados Unidos e México, em que todos esses países registraram temperaturas superiores a 50 graus Celsius. É um negócio assim inimaginável, mesmo para a gente aqui no Brasil, né? A gente está falando de um calor que a gente olha para essa galera e fala assim: ah, esse povo não sabe o que é calor. Agora eles sabem, tá? O que é calor. E o Reino Unido também, né, principalmente Londres, está registrando temperaturas que para eles são absolutamente inacreditáveis. Né? Estão batendo ali 40, 41 graus, uma onda de calor poucas vezes registrada, né, num país como o Reino Unido. E, inclusive, hoje levou ao fechamento de um aeroporto, o principal aeroporto militar do país, né, que é o Breeze Norton, que fica ali a noroeste de Londres, teve que fechar, né, pelo fato de que o asfalto da pista derreteu. Mas você pode falar assim, pô, mas como é que derrete o asfalto? É porque aqui no Brasil, como a gente já está acostumado a ter um calor muito elevado, as pistas não são feitas de asfalto, né? Elas são feitas normalmente de concreto. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a lógica é essa. Lá, como não faz esse calor todo, a pista é de asfalto, o asfalto derreteu, né? E, portanto, não tem como o avião pousar nem decolar. Só para a gente ter uma noção do nível de calor que está fazendo por lá, isso traz implicações econômicas, principalmente, né? Enormes, gigantescas. E aí, Daniel, um sindicato britânico, né? O GMB, ele pediu que fosse estabelecido um limite máximo para o calor no país. Ou seja, se passar de uma determinada temperatura, as pessoas não têm como trabalhar. Vão para E aí eu casa, né? achei. Tá suspenso o expediente. Não, se eu não me engano, no Brasil existe isso também, né, Daniel? Mas é uma temperatura altíssima. Se eu não me engano, é o Sim, quê? sem dúvida. 40 graus? Eu não sei exatamente, uma temperatura alta. Agora, o que o sindicato britânico pediu, eu achei muito fofo, Daniel, que eles pediram que o limite máximo fosse de 25 graus. O que significa aqui no Rio, se isso fosse aplicado, seria férias, né? Assim, é uma grande férias do ano todo, porque eles pediram para que fosse colocado em 25 graus. A gente sabe como é que funciona isso, né? Você pede 25 para ser aprovado 35, né? Agora, muitos parlamentares britânicos falam assim, ó, 25, porra, aí não, né? 25 não chega a ser um calor insuportável, mas existe um certo apoio para 30 graus Celsius. Já achei que se aplicasse aqui no Rio, Daniel, agora, por exemplo, eu não sei se eu estaria trabalhando. Né? Está um calor de respeito no Rio de Janeiro, E apesar do estamos no inverno. inverno, hein? Pois é. Agora, de novembro a abril, Daniel, não tem trabalho. De novembro a abril, esquece. Né? A gente vai trabalhar só de madrugada. E olhe lá, tem dia que, inclusive, nem trabalho vai ter. Mas, de qualquer maneira, Londres, por exemplo, registrou temperaturas mais altas do que o Caribe e o Saara Ocidental. Né? A gente está falando sobre um calor de verdade, no momento no qual energia é um elemento de preocupação, Daniel. Então, imagino que as implicações econômicas sejam grandes. A mesma coisa está acontecendo na França, Espanha, Portugal, Grécia, uma quantidade enorme de incêndios. Então, algo a ficar ligado também, porque é uma tendência, me parece, para os próximos anos. Pois é, o aquecimento global parece que está mostrando aí as suas consequências, né? Esse desequilíbrio climático e a demanda por energia dentro de um contexto como esse aumenta e dentro de uma situação onde a energia está mais escassa, tudo fica particularmente mais difícil, fica mais sensível. Eu queria saber, Tanguy, se está quente na Polônia, é isso que eu quero saber. Na Polônia é sempre verão, Daniel. Mas Sempre não é o verão? verão de calor na rua, não. É o calor dentro do coração dos poloneses. A Polônia sempre tem mais assuntos para se orgulhar, mais temas para se orgulhar. E hoje, Daniel, a Polônia começou a receber aqueles tanques Abrams dos Estados Unidos. Lembra que a gente Olha falou um tempo aí, atrás, coisa né, que eles boa. tinham encomendado e tal? São os Abrams, né? São os tanques norte-americanos usados, tá? E que a Polônia vai pagar um valor simbólico, Usados? Daniel. Usado, usado. Porra, usado, Daniel. Para Pô, quem tá usar muito bom. segunda mão, rapaz? Que Ah, isso? segunda mão, segunda mão. Os Estados Unidos pegaram lá, falaram assim: vê o que que não está usando aí. E botaram tudo no navio lá e mandaram. Então vão chegar, na verdade, começou a chegar
essa leva de 300 tanques Abrams norte-americanos para a Polônia. Mais uma vez, a Polônia vai pagar um valor simbólico. Não foi revelado qual é o valor. Que curioso para saber o que é um valor simbólico para um tanque, não sei nem precificar isso. Simbólico é um Pode dólar para mim, ser, Tanguy. pode ser, talvez seja. Então vão chegar, começaram a chegar hoje, né, mas vão chegar 300 no total. E a ideia é exatamente que esses tanques cheguem na Polônia para aquela velha jogada que a Polônia está pedindo há mais de 4 meses. Né? Desde o início da guerra, a Polônia está pedindo isso. Vocês me mandam os armamentos aqui e eu repasso os meus para a Ucrânia. Então, assim, o armamento de segunda mão chega para a Polônia e a Polônia pega o armamento de sétima mão e manda para a Ucrânia. Pega aquele armamento lá de 40, 50 anos e manda tudo para a Ucrânia. A Ucrânia fica, porra, feliz da vida, uma Polônia de paixão. Mas, de qualquer maneira, a Polônia vai receber esses 300 tanques Abrams e vai mandar mais 232 tanques poloneses que a Polônia produz, são tanques antigos já, que é produzidos na própria Polônia, para a Ucrânia. Esses 232 tanques que a Polônia agora vai começar a mandar para a Ucrânia se somam aos 240 que ela já mandou. Ou seja, a Polônia vai, depois dessa transação toda, terá enviado para a Ucrânia 472 tanques. A Polônia usa isso todos os dias para esfregar na cara da Alemanha. Fala assim, Alemanha, só para lembrar aqui, 472 tanques que eu estou mandando para a Ucrânia. E o senhor Scholz está aí dormindo, tirando soneca, pensando em sei lá o quê. Né? Então é mais uma demonstração da Polônia completamente desgovernada, não tem freio, não tem limite, não tem papa na língua, não tem nada, contabilizando aí quase 500 tanques enviados para a Ucrânia, Daniel, sendo reabastecido com tanques, né, de tecnologia mais avançada, de segunda mão é verdade, mas com tanques mais avançados, por valor simbólico, mas de qualquer maneira está aí contabilizando quase 500 tanques enviados para a Ucrânia no total, Daniel. Esses tanques que estão sendo enviados para a Ucrânia, eles estão andando, Tanguy? Eles estão em condições de funcionamento? Isso é importante ser verificado. O Petit Jornal não pôde verificar essa informação de forma independente, mas aparentemente, sei lá, parece que sim. Tá certo. Então, vamos falar de oligarcas, Tanguy? Vamos embora, Daniel. Solta a vinheta aí. Tanguy, a gente tem falado nessa coluna sobre dificuldades que os oligarcas têm vivenciado nos últimos tempos. Mas chegou o dia de glória. Falar de um oligarca que está sendo valorizado pelo seu esforço, pelo seu alinhamento ao governo do Vladimir Putin. Pois bem, no dia de hoje, nós tivemos a divulgação de uma informação pelo Ministério da Defesa britânico, e é claro, a gente tem que considerar, nesse caso, que a informação é verdadeira, embora a gente possa sempre desconfiar se ela realmente é, que destacou, que publicou que o oligarca Yevgeny Prigozhin, ele foi condecorado por Vladimir Putin como herói da Federação Russa. E quem é esse camarada, Tanguy? Quem é esse oligarca? Ele nada mais é do que o dono do grupo de mercenários conhecido como Grupo Wagner. Ele é o cozinheiro, ele chama conhecido como cozinheiro do Putin, porque ele era vendedor de cachorro-quente, Daniel. É isso mesmo. O Putin olhou para ele e falou assim, porra, teu cachorro-quente é bom pra cacete, hein? Te contar um negócio, gosto muito do seu cachorro-quente. Ele falou assim, você vai ficar rico agora. Aí deu uma canetada lá e ele ficou rico. Né? Virou oligarca. Então, exatamente. Ele é um cara que, inclusive, age em defesa do governo, normalmente processando os inimigos do governo. A pessoa fala assim, mas o Grupo Wagner não tem nada a ver com o governo. O dono, né, o Prigozhin, que é um homem que criou o Grupo Wagner, ele normalmente usa o seu batalhão de advogados para atacar qualquer um que faça alguma coisa contra o governo. O Putin não faz nada, né? Fica ali, não sou eu que estou me defendendo, veja bem, eu sou uma figura pública, né? E o Prigozhin vai lá com seu exército de advogados para acabar com a vida de qualquer um que tente se colocar na frente do Vladimir Putin. E você sabe que o Prigozhin ele também é dono da Internet Research Agency, que nada mais é do que o braço virtual do regime de Vladimir Putin. Embora seja oficialmente uma empresa privada, na prática é o braço virtual de defesa do regime de Vladimir Putin. Ainda segundo o Ministério da Defesa britânico, o Grupo Wagner e o Prigozhin teriam sido fundamentais
na tomada de Popasna e Lysychansk, na região de Lugansk. Ou seja, eles teriam aí tido um papel fundamental do ponto de vista militar e estariam agora sendo condecorados e homenageados pelo regime de Vladimir Putin. Então fica aqui o registro de um dia onde nós temos um oligarca bastante fiel a Vladimir Putin, sendo aí homenageado. Detalhe interessante, Tanguy, o Prigozhin está na lista de procurados do FBI. Então, digamos assim, que ele não tem uma circulação tão simples em termos internacionais, mas de qualquer maneira está aí o registro de um oligarca valorizado nesses dias de dificuldade e de caça aos oligarcas russos, Tanguy. Dias de luta, dias de glória, né, Daniel? Tem gente Exatamente. aí que tem lá seus dias bons, né? Então, seu Prigozhin é um deles. Amanhã, Daniel, dia 19 de julho, 21 horas. Onde você estará, Daniel? Me conta. Estarei na aula gratuita do Petit Jornal no canal do YouTube do Petit Jornal. Imperdível, será uma aula sobre La Tormenta Argentina, né? Sobre a crise na qual a Argentina mergulhou. A gente vai falar um pouco desse passado recente da Argentina, como é que ela foi parar onde ela está agora, por que é tudo tão confuso na Argentina do ponto de vista econômico e político. Ao longo desse espaço, no dia de amanhã, nós poderemos aí aprofundar a discussão sobre a Argentina. Então, nessa terça-feira, 19 de julho, às 21 horas, no canal do YouTube do Petit Jornal, teremos mais uma aula gratuita. Esse é um compromisso que nós assumimos e, periodicamente, são oferecidas essas aulas. Aliás, assina lá o canal do YouTube do Petit Jornal, dá uma olhada nas aulas gratuitas anteriores. É um conteúdo, sem dúvida alguma, bacana e preparado com muito carinho. Tanguy, fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Sem vocês, esse projeto não estaria de pé. Sem vocês, nós não teríamos condições de publicar, postar tanto conteúdo, seja no podcast, seja no próprio YouTube. E por isso, fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado a cada um dos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Se você ainda não é apoiador, apoiadora, fica o convite para se tornar. Aqui no descritivo desse áudio, desse vídeo, você encontra várias oportunidades e alternativas para apoiar o Petit Jornal. Pode ser por Pix, pode ser por PicPay, pode ser por Patreon, se você vive no exterior, pode ser pela Aurelo, se você vive no Brasil. Lembrando que a Aurelo, nesse mês de julho, está dobrando o apoio dos novos apoiadores, Tanguy. E o pessoal às vezes fica nessa, mas eu quero ser aluno lá do Petit Curso, mas não sei como é que é a aula, vai que a aula é chata, vai que não sei como é que é, né? A aula gratuita de amanhã serve para isso também, para você entender como é que a aula é dada, né? Qual é a dinâmica da aula, é muito parecido com o que a gente faz, naturalmente, né? A gente faz num outro ambiente, né? Não é exatamente no YouTube, mas de que maneira a experiência que você vai ter nessa aula gratuita do dia 19 de julho, 21 horas, é muito parecido com o que a gente faz lá no Petit Curso. E para você conhecer os temas que a gente já abordou em cursos do Petit Curso, você acessa petcursos.com.br. Você vê lá o catálogo de aulas, a biblioteca de aulas. Lembrando que o sistema é de streaming, ou seja, se tornando aluno do Petit Curso, você passa a ter acesso imediatamente a todas as aulas já oferecidas. Se você chegou até aqui nesse episódio, é porque eu tenho certeza que os temas que estão lá vão te interessar e muito. Então acessa lá petcursos.com.br e a gente se vê na aula gratuita. Se você não conseguir ver ao vivo, assista depois, vai ficar gravada, mas assista, que eu tenho certeza que vai te interessar. Daniel, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Pronto. Olha aí, coisa boa, rapaz. Olha aí. Foi. Mais um episódio para conta, 316, cara. Aliás, eu acho que a gente bateu... Deve ter batido 1000 episódios no total, cara. Depois eu vou contabilizar isso. É muita coisa isso, hein, rapaz? Que isso? 1000 episódios? Inacreditável, né? Que coisa. Pois é. Ou tem que agradecer as pessoas que compraram selos, por favor. Um monte vou de gente agradecer durante a live. A galera comprou. Peraí, que eu vou caçar aqui. Peraí. Faça essa Ana gentileza. Luísa Martins. Olha a Ana Luísa Martins, Daniel.
Obrigado, Muito Ana. grato a Ana Lúcia Martins pelo selo, pela ajuda toda. Valeu, depois eu falo com você. Taranã, quem mais? Mariana Schettini, já agradeci. Davi FFS comprou 2 selos também, muito obrigado. Obrigado, Júnior Davi. Messi garantindo mais um dia de crase aqui nos selos a selos. Rapaz, o resto da galera foi lá no início da live. Mas eu acho que a gente já agradeceu, todo mundo tá lá no início. O resto a gente já agradeceu. Se alguém não tiver ganhado o salve, o obrigado, avisa aí. Mas de que maneira fica de coração todo o nosso agradecimento. Valeu, Davi. Obrigado a você. Nosso agradecimento a vocês que ajudam a gente. É muito importante a ajuda de vocês. É um prazer estar aqui fazendo isso tudo, apesar de ter que interagir com o Daniel, sabe? Enfim, mas trabalho não é diversão também. Não é. Trabalho tem disso, né? Trabalho a gente não tem tanta. Não tem, não Assim, tem a escolhe, parte né? boa e tal, mas é foda, né? É difícil. Acontece. Mas, Acontece. tirando isso, né, tem a galera aqui que apoia a gente, que é legal e tudo. Então acaba dando uma compensada. Enfim, né? Acaba compensando. Não é isso, Daniel? É isso, né? Então, voltamos amanhã na aula gratuita e a live vai ser às 11 horas depois da aula gratuita. É Valeu, isso. gente. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau.